Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Agora são exatamente 19 horas e 2 minutos dessa quinta-feira, 31 de janeiro de 2019. Eu sou Lucas Martins e começa agora mais uma edição do programa Em Movimento, o seu espaço para a gente debater as principais notícias que afetam os trabalhadores, sempre com quem entende do assunto. Essa é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, uma entidade filiada à CSP Com Lutas. A gente transmite direto do estúdio Vitor Gianotti, aqui mesmo em São José. Você pode ajudar a gente a fazer esse programa. É só enviar o seu comentário, a sua dúvida ou a sua pergunta aqui para a gente, que a gente vai ler ao vivo e a gente pode até bater um papo. É isso aí. Vamos ver então os temas do programa de hoje. Pode soltar a tela. Vamos lá, gente. A semana foi de negociações do sindicato com a direção da General Motors. Além das novidades, nós vamos entender melhor o processo de reestruturação com Gustavo Machado, pesquisador do ILAESE, o Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos. A tragédia de Brumadinho também é assunto no programa de hoje. Para tratar do tema, nós recebemos o ambientalista Denis Ometo e também Jordano Carvalho, dirigente sindical da Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Então é isso daí. Gente, antes da gente começar o nosso programa, de fato, a gente vai passar um vídeo produzido pela TVT, a Televisão dos Trabalhadores. Isso porque o Sindicato dos Metalúrgicos esteve novamente em Brasília na última quarta-feira, discutindo o processo de venda da Embraer com o governo federal. Vamos conferir. Em Brasília, representantes de trabalhadores da Embraer se reuniram com o governo federal em uma última tentativa de impedir a venda da empresa para a Boeing. O acordo que libera o negócio foi assinado na quinta-feira passada. A reportagem é de Welson Kalinowski. O encontro dos representantes dos trabalhadores da Embraer de São José dos Campos foi com um funcionário de carreira do Itamaraty, Miguel Franco, que falou por uma secretaria recém-criada pelo governo Bolsonaro, uma pasta específica para dialogar com movimentos sociais organizados e também com sindicatos. O presidente dos sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos explicou a preocupação da categoria com a venda da empresa brasileira para a gigante norte-americana Boeing. E da forma como está essa transação comercial, a Boeing tendo 80% do controle e daqui 5 anos podendo comprar os 20% pertencente à Embraer, nós achamos que os empregos no Brasil estão ameaçados. Porque que compromisso social que a norte-americana Boeing tem conosco? Então nós achamos que o novo avião a ser produzido, os novos projetos, vão ser fabricados nos Estados Unidos e vai haver uma transferência dos empregos daqui para lá. O segundo debate é referente à soberania nacional. Nós achamos que é um crime lesa pátria, da forma como está sendo constituída, porque a Embraer foi uma empresa estatal. Inclusive a Embraer, depois de privatizada em 1994, ganhou muito mais dinheiro público do que quando era estatal. Também foram apresentadas provas de que a venda, já aprovada pelo Conselho da Embraer, não segue o modelo de negócio apresentado ao governo federal, que tinha o poder de veto garantido por uma ação da empresa, a chamada Golden Share, mas que preferiu não utilizar. Todas as preocupações do sindicato estão confirmadas agora num documento que foi divulgado para a Assembleia de Acionistas, que vai acontecer no dia 26 de fevereiro. Não é definitivamente uma união de empresas para desenvolver um negócio comum. Na verdade, é a aquisição da parte comercial da Embraer pela Boeing. Isso está claro no documento, inclusive remetendo à legislação do estado de Nova York. Nós temos uma lei no Brasil, a lei das SA, e essa lei está sendo descumprida flagrantemente. Tá aí, pessoal. A gente também tem um trecho da reunião que o sindicato teve com o governo federal. Na verdade, trata-se de um questionamento que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves, faz ao representante do governo. A gente pode conferir esse vídeo agora também. Qual é o compromisso social que a norte-americana Boeing tem com São José dos Campos e com o nosso país? Nenhum. Que garantia que nós temos que o novo avião vai ser produzido aqui no Brasil?
na nossa avaliação, vai ser produzido nos Estados Unidos e isso vai ser uma catástrofe para a nossa região. De 30 mil empregos, de repente virar 10 ou até menos do que isso. Na nossa opinião, a Embraer é patrimônio dos trabalhadores brasileiros. Uma empresa que foi estatal, privatizada no ano de 1994 e recebeu muito mais dinheiro público depois de privatizada do que quando era estatal. Nós estamos falando do setor da aviação comercial, que 80% fica com a Boeing e 20% com a Embraer. Tá aí, pessoal, aí um pouco dos esforços do sindicato contra, né, a venda da Embraer para a Boeing dentro da campanha A Embraer é Nossa. Mas, muito bem, nesse primeiro bloco, então, a gente retoma a discussão sobre o plano de reestruturação da GM. A semana foi com muitas reuniões entre o sindicato e a General Motors, após a montadora ter apresentado as 28 propostas de redução de direitos e salários aqui para São José dos Campos. Para a gente se aprofundar nesse assunto, a gente conta hoje com a presença do pesquisador do ILAESE, Gustavo Carvalho. Machado. Gustavo, boa noite. Boa noite, é um prazer enorme estar participando do programa e poder conversar com os moradores e trabalhadores de São José dos Campos e região. Bacana, Gustavo. Agora a gente vai conferir, antes da gente começar o nosso bate-papo, Gustavo, a gente vai conferir um trechinho, uma entrevista feita com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Almeida. Pode soltar. A GM está buscando implementar um plano de reestruturação mundial e certamente os reflexos desse plano também são sentidos aqui no complexo de São José dos Campos. Sobre esse tema, eu tenho aqui ao meu lado o vice-presidente do sindicato, Renato Almeida, que vai nos dar um pouco do panorama de como estão hoje as negociações. Renato, inicialmente, queria que você dissesse como que chegou na fábrica, no complexo, como que foi a reação em relação a esse pacote de exigências e de pedidos que a GM fez aos trabalhadores? Olha só, Rodrigo, nós desde o ano passado, desde quando a empresa anunciou o processo de reestruturação mundial, nós já ficamos apreensivos aqui na fábrica, inclusive fizemos uma assembleia no final do ano passado. Consequentemente, agora no mês de janeiro, ela apresentou esses 28 itens, né, de flexibilização para os trabalhadores, e nós fizemos a assembleia informativa, né, dizendo o que a empresa tinha apresentado para nós. E dentro da fábrica há uma apreensão muito grande, até porque o tema envolve o fechamento da fábrica, e uma revolta muito grande, porque é uma carga muito pesada para os trabalhadores que estão absorvendo esses 28 itens. Então tem uma revolta muito grande também, porque os trabalhadores entendem que no último período nós fizemos muitas concessões, flexibilizações, em contrapartida quem sempre perdeu foram os metalúrgicos, inclusive na negociação de 2013, quando teve a questão dos investimentos, que infelizmente não foi concretizado pela empresa. Então o sentimento é de indignação. Renato, e você mencionou dessas 28 propostas que a empresa apresentou aos trabalhadores. Agora eu queria que você desse para nós um panorama. Como que atualmente, em que pé hoje estão as negociações? Olha, Rodrigo, nós tivemos algumas reuniões com a empresa, né? Tivemos 4 reuniões e até uma reunião no dia de hoje, que infelizmente foi suspensa pela direção da companhia. E o que tem hoje é que as negociações não avançaram. A GM ainda continua com o seu plano pesado e o sindicato é contra. Nós somos contra, até porque isso tem redução de salário, tem terceirização, tem demissão de trabalhadores que possuem doença ocupacional. Então são diversos itens que vai atingir diretamente quem está na fábrica hoje. Então nós não podemos fazer nenhum acordo que vai prejudicar os trabalhadores na fábrica. Então as negociações não avançaram. O sindicato continua na mesa, né? Vamos negociar, tem uma reunião no dia de amanhã, a partir das 14 horas, na sexta-feira, e nós vamos tentar, o máximo possível, tentar amenizar esse impacto que a empresa quer implementar aqui na unidade. Essa é a posição do sindicato. Ô Renato, e nesse momento que o clima é de muita apreensão, em que as atenções estão voltadas para essas negociações entre GM e sindicato, inclusive com as ameaças que a empresa tem feito até na imprensa, de forma explícita, de fechamento das unidades aqui no Brasil, né, nesse plano que é mundial da empresa, da companhia, queria que você dissesse uma mensagem para o trabalhador e trabalhador da GM nesse momento. Dizer que o sindicato
está indo para essa negociação, né, empenhado, com muita determinação para não deixar acabar aqui com o nosso direito, para reduzir nossos salários. E o momento exige muito união e mobilização. Nós temos que defender os empregos aqui na GM, nós temos que defender aqui que a fábrica não feche. Essa é a posição do sindicato. Nós queremos sim os investimentos para cá, né? Obviamente que é uma negociação delicada, e pedir para os trabalhadores se manter mobilizados, que amanhã nós temos outra reunião e assim que tiver os desdobramentos a gente vai estar levando para a Assembleia para os trabalhadores decidir. Obrigado, Renato. E é com você, Lucas, aí do estúdio. Tá aí, muito bem. A gente acabou de conferir, então, essa entrevista com o Renato. Gustavo, para a gente começar esse nosso bate-papo também, os números mostram que a GM é líder de venda no Brasil e também possui o carro mais vendido no país, né, nos últimos 3 anos. Essa é a minha primeira pergunta para você, então. O que explicaria esse processo de reestruturação que a montadora está tentando aplicar aqui na nossa região? Claro. Para a gente entender um pouco desse processo, eu vou dar aqui só alguns curtos dados. Por exemplo, a produtividade do trabalho nas montadoras no Brasil nos anos 80 era de cerca de 7 veículos por trabalhador. Hoje é de 35 veículos, 30 veículos por trabalhador. Então você imagina, a produtividade multiplicou por 2, por 3, por 4. O que era de se esperar? Que as pessoas pudessem trabalhar menos tempo, né, ter salários melhores, ter acesso a mais recursos, com mais facilidade. Afinal, agora, em número menor de horas, dá para se produzir mais. Só que acontece o exato oposto, porque toda essa produtividade enorme, ela está a serviço de uma forma de organização social completamente irracional, mecanismos que não têm como meta atender a necessidade das pessoas, que não visam as necessidades das pessoas e fazem um jogo como um tabuleiro de xadrez. Então, apesar desses números da GM que é estrondoso, essa sociedade produz crises econômicas e a saída que se dá para essas crises é o quê? É passar a crise que é feita pelas empresas, pelos donos das empresas, entre as empresas, passá-la para os trabalhadores. E o mecanismo que rege esse tipo de sociedade é o seguinte: não interessa que você ganhe muito dinheiro, você tem que ganhar tanto dinheiro quanto as outras empresas que estão no mercado. Então, é para conseguir atingir a mesma margem de lucratividade de todos os outros tipos de empresa que existem na sociedade que a GM está fazendo esse tipo de ataque. Mesmo sendo verdade, como você já mencionou, que apesar de ter tido uma crise no Brasil forte, e ela existiu, é verdade, uma queda grande da venda de veículos por volta de 2014, 2013, já iniciou um processo de recuperação. Então, a venda caiu de 4 milhões, a produção, para pouco mais de 2 milhões, e agora a gente já aproxima de 3 milhões de novo. Com uma novidade, né? Antes desse processo, por muitos anos, Volks e Fiat lideravam o mercado aqui no Brasil. E agora, nos últimos 3 anos, a General Motors foi a empresa que mais cresceu, pelo menos entre as grandes montadoras, e ela já ocupa, no 3º ano consecutivo, o primeiro lugar no mercado brasileiro. Mas agora ela está empenhada em passar a crise, que foram eles que criaram para os trabalhadores da GM, por isso todo esse processo que continua agora. Sabendo que esse processo já está em curso, ele não começou agora. Então, só para vocês terem uma ideia, boa parte do que a GM perdeu, não só a GM, as outras montadoras também, mas fixando no caso da GM, que elas perderam com a crise de 2013, 2014 no Brasil, elas já recuperaram isso, baixando os salários e aumentando a produtividade de quem está no local de trabalho. Isso aí são dados concretos, então se nós pegarmos os salários dos trabalhadores das montadoras, que a gente tem acesso através do Ministério do Trabalho, então é divulgado o salário de todos os trabalhadores, só que em São José dos Campos, nos últimos 4 anos, você teve, em termos de média, uma perda de 2 salários mínimos por trabalhador, em termos de média do total de trabalhadores empregados em São José dos Campos. Não é muito diferente nas outras montadoras do Brasil. E a produtividade, que tinha caído para 20 e poucos carros por trabalhador, teve em 2017 em 35 veículos produzidos por trabalhador, que é o 2º maior número que a GM já registrou na sua história aqui no país. Tá certo. Você comentou um assunto que eu acho que é de interesse de todo mundo que está assistindo para a gente, né? A gente, no caso, é a questão do salário, né? Tanto aqui em São José dos Campos quanto nas outras unidades, São Caetano, Gravataí, a GM quer rebaixar o piso salarial. Em Gravataí, eu estava vendo aqui, o piso já era de R$ 1.500, né? Abaixo do que a gente tem aqui em São José. E a montadora lá, a GM, quer reduzir para R$ 1.300. Então, assim, me parece que as plantas da GM que já sofriam com essa precarização do serviço podem sofrer ainda mais, né? Eu queria que você comentasse, né, mais uma vez, o que justifica essa situação.
Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, né? Nós, do ILAES, em parceria aqui com o Sindicato São José dos Campos, chegamos a fazer um estudo detalhado do setor automotivo no Brasil e no mundo. Esse estudo está disponível para quem quiser consultar no site do Instituto, que é ilaese.org.br. Nesse estudo, uma das coisas que nós analisamos, por exemplo, são os salários, a média salarial de Gravataí, São José dos Campos e da outra matriz, São Caetano do Sul. Para você ter ideia, em Gravataí, os trabalhadores ganham, em média, a metade do que São José dos Campos. Então, a média salarial do montador de automóveis aqui está em 4.000 e alguma coisa, em Gravataí está em R$ 2.300, R$ 2.400, a média salarial. Eles usam Gravataí para querer baixar o salário aqui. E lá em Gravataí, que eles não podem tomar São Paulo, nem São Caetano do Sul, nem São José dos Campos como referência, não tem problema, eles atacam do mesmo jeito. E ameaçam a fábrica do mesmo jeito, como algumas reportagens mais recentes que já saíram. É um processo muito mais global, que não está relacionado ao cenário específico aqui de São José dos Campos, que para o investidor capitalista é o seguinte, se ele investe 1 bilhão e ganha 100 milhões, a gente pensa, poxa, tá bom, né? Ele investiu 1 bilhão e ganhou 100 milhões a mais. Só que em outros ramos, se ganhar 200, então tá ruim. Você tem que chegar nesses 200 milhões. Então, eles partem com todas as pedras, tanto para Gravataí quanto para São José dos Campos. E o que está acontecendo em Gravataí hoje, que está sofrendo grandes ataques, é a demonstração de que as ameaças que eles fazem em São José dos Campos, em São Caetano do Sul, não depende de se abaixar um pouquinho ou perder esse ou aquele direito. Depois que se perde um direito, eles vão atrás do outro, do outro, do outro, do outro. Um processo que não se encerra. Mais a gente entrega, mais eles querem tomar. Mais eles querem tomar, exatamente. Gravataí é a prova cabal disso. Metade do salário estão sofrendo ataques da mesma forma, estão propondo uma reforma tão pesada como essa que está nas matrizes que estão instaladas aqui em São Paulo. Tá certo. Gustavo, a gente sabe que a GM também está pressionando o governo nas esferas municipal, estadual, federal, né, para receber benefícios fiscais, né? Explica para a gente como funciona isso, mais ou menos, e no que também afeta a vida do trabalhador. Então, às vezes a gente não sente tanto imposto porque a gente não percebe. Mas quando a gente gasta R$10, por exemplo, em um bar, no supermercado ou em qualquer lugar, no Brasil a gente está pagando em média entre R$3 e R$4 de imposto. Então, cada R$10 que você gasta, você está bancando o governo com R$3 e R$4 de imposto. E no Brasil tem um processo particular, porque o grosso dos impostos são pagos pelo conjunto da população, pelos trabalhadores, e também pela classe média, que é muito taxada com imposto de renda, mas o grande capital muitas vezes não é, porque é ele que recebe, através da força que eles têm, com o poder econômico, isenções de impostos de todo tipo, não pagam o mesmo valor de energia elétrica, por exemplo, que você paga na sua casa. As empresas, às vezes, quando elas são isentas ou então pagam uma taxa que pode ser considerada simbólica, tendo em vista o tamanho da quantidade de energia que elas gastam. E quando essas empresas estão entrando em colapso, esse dinheiro que você paga em cada compra que se faz e que vai como imposto, eles são usados para salvar a empresa. Então, por exemplo, o próprio caso da General Motors, ela chegou nos Estados Unidos a declarar falência no final de 2009. O governo norte-americano, com os impostos pagos pelos trabalhadores norte-americanos, evidentemente, e o canadense, despejaram 60 bilhões de dólares na época. Pensa o que é isso em termos de reais, não dá nem para imaginar, para salvar a empresa. Em resposta, eles fecharam 9 unidades e fizeram uma reestruturação produtiva profunda, reduzindo direitos trabalhistas e tudo mais. Quando eles fizeram isso, eles falaram, não vai mais se repetir. Isso aqui é para salvar a GM. O que aconteceu agora no final do último ano? Anunciaram o fechamento de mais 5 unidades, que são 14.700 empregos a menos. Era bem isso aí mesmo que eu iria te perguntar agora, Gustavo, a gente entrar nesse assunto. Num plano mais global, né? A GM tem fechado fábricas em outros países, então? Isso já acontece? Sim. Aqui nesse estudo que eu mencionei para vocês, tem até um tópico que chama o jogo de xadrez da empresa, porque eles lidam com a vida dos trabalhadores que são empregados por ele como se fosse um jogo mesmo, visando ter um resultado no final. Né? Então, nos Estados Unidos, é uma quantidade exorbitante de unidades que foram fechadas nos últimos tempos e no mundo afora também. Inclusive, eles saem da Oceania, de algumas regiões da África. Então, em praticamente todos os lugares do mundo, eles têm fechado unidades sistematicamente, sempre nesse jogo de xadrez, tentando ver qual que vai ser o número maior que eles vão ganhar no final. Está explícito, não vou entrar em detalhes, por exemplo, na tragédia da Vale aqui recentemente, que mostra que para as empresas o que interessa é número.
né? A vida das pessoas, as necessidades, o tempo livre, tudo mais, isso não tem importância. O que interessa é o número que ela vai obter no final. É o que acontece na General Motors. Certo, Gustavo. A gente está com uma audiência bem bacana hoje também. Queria aqui já mandar um recado para o internauta. Quem quiser enviar uma pergunta para a gente, pode escrever, vai ser lida aqui ao vivo, né? A gente tem aqui a participação da Liduína Bastos, uma porção de novos comentários aqui. O Cuitelo Santos falando, né, que com a mobilização dos trabalhadores e com o sindicato de luta e união da sociedade, vamos barrar esse pacote de maldades da GM, que é líder de mercado. Obrigado pelo comentário, Cuitelo Santos. Gustavo, o caminho é esse, então, a gente está encaminhando para o final do bloco. Queria que você falasse um pouco também sobre o processo, então, de mobilização, como sugere aqui o Cuitelo Santos. Claro. Isso tudo que eu falei, em todos os tópicos anteriores, é o que quer a GM, o processo que as empresas fazem, quais são as finalidades que eles têm. Agora, evidentemente, isso não significa que os trabalhadores recebem isso passivamente, né? Todos os direitos que existem, todas as garantias que existem, elas foram conquistadas no passado, né? E nesse tipo de sociedade que nós vivemos hoje, elas não vão permanecer, a não ser que os trabalhadores no outro polo, né, resistam e mostrem força suficiente, não só para derrotar esses ataques que estão acontecendo hoje, como para conseguir novas conquistas. Nesse caso em particular é necessário realmente muita mobilização. O caso da GM, por exemplo, é muito maior do que o que se passa unicamente aqui no Brasil. A empresa ela tem se movido, em grande medida, pelos Estados Unidos. Então, as pessoas estão pensando, a GM está em primeiro lugar no Brasil, por que ela está fazendo isso? Porque a crise de 2008 atingiu o principal país do capitalismo mundial, que foi os Estados Unidos, e é o principal mercado da GM. Assim como a Volks domina o mercado na Europa, a Toyota domina o mercado na Ásia, junto com a Hyundai coreana, nos Estados Unidos, GM e Ford. E os Estados Unidos até hoje não recuperou o que ele tinha de produção e venda de veículos há 15, 20 anos atrás, dentro dos Estados Unidos. Então, por causa desse problema que acontece no interior dos Estados Unidos, um pedaço da conta é passado para os trabalhadores aqui no Brasil. Então, os trabalhadores da General Motors não podem aceitar, né, é necessário unidade nesse momento, resistência, saber que eles estão com a razão. O último balanço que a GM divulgou sobre a América do Sul, que eles pararam, dissolveram a GM América do Sul, entregaram em um organismo maior, a gente não tem mais dados, mas em 2016, que foi o ponto mais baixo da crise, o pior momento da crise vivida aqui no continente e no Brasil, a GM teve na América do Sul 273 milhões de dólares de lucro. Isso aí, em reais, em valores atuais, daria mais de 1 bilhão. Né? Então, só para a gente ter ideia. Ainda assim, ela não está satisfeita porque o nível que oferece outros mercados é maior. E ela quer agora conseguir isso pela força. E pode ser também só pela força e pela resistência do outro lado que os trabalhadores podem impedir esse avanço que quer a General Motors. Tá certo. Gustavo, a gente vai encerrar o bloco aqui, mas eu queria antes que você falasse de novo o endereço do site onde a gente pode encontrar esse estudo. Você ficou claro, né, que tem bastante conhecimento acumulado sobre a questão. Pode falar de novo para a gente, então, o site do ILAESE? Claro, o site é ILAESE, ILAESE, né, Instituto Latino-Americano de Estudos Socioeconômicos, ilaese.org.br. Para facilitar o acesso, a gente já sabia da presença no programa aqui, bem como as negociações essa semana, nós deixamos o estudo que foi feito, que desmascara e mostra tudo que vem acontecendo a nível mundial, no continente, no Brasil e aqui na região de São Paulo e São José dos Campos, bem no início, no tópico inicial do nosso site. Bacana. Então, muito obrigado, Gustavo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estamos à disposição para contribuir no que for necessário com o sindicato, com os trabalhadores daqui de São José dos Campos e outros lugares do Brasil. Tá certo. Pessoal, a gente vai então agora para um rápido intervalo e na volta a gente discute os impactos da tragédia de Brumadinho. A gente se vê aqui. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos
por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos. Em 2019, os metalúrgicos e metalúrgicas de São José dos Campos vão ganhar uma casa nova. A sede do sindicato está sendo reformada e as obras estão a todo vapor. É a diretoria do sindicato trabalhando para melhor atender os sócios e sócias da entidade. Por isso, se você ainda não é sindicalizado, venha fortalecer o seu time, fique sócio do nosso sindicato. Muito bem, a gente está de volta então com o programa Em Movimento, o seu espaço para debater as principais notícias que afetam a vida do trabalhador. Nos próximos 2 blocos a gente vai conferir, a gente vai conversar sobre a tragédia de Brumadinho, né, e os impactos na região, ocorrido na última sexta-feira. Para debater esse assunto, a gente recebe 2 convidados, né? Eu tenho aqui ao meu lado o ambientalista Denis Ometo e também o Jordano Carvalho, que é dirigente sindical da Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais, né, Jordano? Isso. Uma boa noite, Jordano. Boa noite, Denis. Boa noite. Boa noite, Lucas. Pessoal, aqui, antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai dar uma olhada em alguns números que nos dão uma ideia do que foi o desastre, né, que ocorreu em Brumadinho. Pode soltar a tela para a gente dar uma olhada, gente. A ideia aqui é a gente ter uma noção dos impactos, né? Os impactos da tragédia. Vamos lá, foram 125 hectares de floresta que foram perdidos. Também a gente pode dizer que a destruição de grande parte da vegetação local, a contaminação do solo e da água também por minério fino, e a gente vai para os números, né? Números até mais duros, vamos dizer assim. Até agora, segundo o comunicado do Corpo de Bombeiros, 99 mortos. São também 257 desaparecidos e 135 desalojados. Os números colocam a tragédia de Brumadinho como uma das 3 principais tragédias envolvendo barragens de mineração. Eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal outra vez. Obrigado pela participação, Denis. E também para o Jordano. Eu vou começar, então, esse bate-papo perguntando para o Denis, né? Como a gente viu, os números são bastante duros, né, Denis? Eu queria que você, como ambientalista, traduzisse para o público que está assistindo a gente a dimensão do que realmente aconteceu em Brumadinho. Olha, os números até agora são bastante assustadores, né? O número de mortos, das pessoas
que foram afetadas e do meio ambiente que foi afetado no momento imediatamente posterior ao rompimento da barragem, né? Agora, eu acredito que qualquer expectativa, qualquer dimensionamento, tentativa de dimensionamento dessa tragédia, no momento ainda é precipitada, porque é muito difícil você estimar, né, o impacto que isso vai causar, né? Vou te dar começar aqui um pouco com de conceito aqui, de teoria, né? Vamos dizer assim, meio ambiente, né? O meio ambiente saudável, o meio ambiente ali, né? É aquele local, né? Tem as relações ali entre, né, fauna, flora, elementos químicos, água e tal, né? Esse ambiente, ele proporciona, assim, o aparecimento, desenvolvimento e manutenção da vida. Então, ele está ali, tá? Ele está ali, a natureza, né, chegou nesse ponto, né, e veio vindo desse jeito há milhões de anos, muitos anos, vamos dizer assim. De repente, você tem um impacto, você contamina tudo aquilo, você acaba com todas essas inter-relações. Então, você não tem ideia do que isso pode acontecer. Então, você, por exemplo, você contaminou fauna e flora. Você contamina a flora, você acaba, né? Você acaba com a inter-relação entre aquele ecossistema que propiciou aquelas plantas, que nascimento daquelas plantas, por sua vez, serviu de alimento a uma fauna, que, por sua vez, serviu tinha uma função naquele ecossistema todo, sem contar as vidas humanas, né? Sem contar as vidas humanas. Você contaminou água. Então, você não pode imaginar vida nenhuma sem água, né? Então, você não sabe até onde vai isso, né? Mariana ainda, para tomar um exemplo recente, você não tem dimensionado ainda o que aconteceu, fechado um número em relação a Mariana, o que vai afetar, o que está afetando. Então, isso é muito grave. Certo. Eu vou aproveitar a presença de dois convidados, né, de diferentes áreas, né, de conhecimento, para também estender essa pergunta sobre a dimensão, mais voltado agora, Jordano, para a questão do trabalho, né? Porque o Ronaldo Curado Fleury, que é procurador-geral do trabalho, ele classificou essa tragédia como o maior acidente de trabalho da história, né, do Brasil, né? Queria que você também comentasse do ponto de vista do trabalhador a dimensão do que houve, né? Então, boa noite, Lucas, boa noite a todos os trabalhadores, né, aqui da região de São José. Para nós, de fato, o que a Vale promoveu na nossa região, ali em Brumadinho, em Mariana também, né, há 3 anos, foi um assassinato, um crime. Ela matou trabalhadores, ela matou a população, ela matou, né, o Rio Doce, ela matou agora o Rio Paraupeba e ela matou animais e a nossa vegetação, o nosso meio ambiente e toda aquela região. Agora, nós como trabalhadores temos que exigir, porque esse, já tem notícias, que é o maior acidente do trabalho, né, provocado por uma empresa no nosso país. E nós não podemos aceitar que passe impune, porque até hoje, né, em Mariana, o povo de Mariana, da região do Bento ali, está esperando uma resposta. Agora, novamente, a Vale vem e comete esse crime, né, mata pessoas, já um número de 99, né, aí 257 desaparecidos, com grande possibilidade desses 257, boa parte está ali debaixo daquela lama. E nós, trabalhadores, né, eu faço parte da Federação Sindical e Democrática dos Metalúrgicos de Minas, faço parte também da CSP com Lutas, temos uma regional em Confidentes ali, que trabalha muito junto à mineração, junto à metalurgia, né, e a Vale, né, a nossa proposta é que a Vale seja reestatizada, que ela seja colocada sob o controle dos trabalhadores e que não se pague um centavo de indenização para essa empresa criminosa que está instalada no nosso estado. Tá certo, Jordano. Aqui para a gente deixar, né, mais próximo até o bate-papo, uma pergunta também para os dois, né? Aí pode começar até o Denis. Bom, a gente viu nessa semana, Denis, que começaram a acontecer algumas prisões, né? 2 engenheiros
e também 3 técnicos de segurança da Vale foram presos, né? Eu queria saber, na opinião de vocês, começando aqui com o Denis, de quem é realmente a culpa, né? Se é só desse pessoal aí que foi preso, se a gente pode estabelecer também uma outra relação de quem são os culpados, né? Porque a tragédia é bem grande. Veja só, existe no Brasil uma lei chamada Lei dos Crimes Ambientais. Essa lei aí, de 98, ela trouxe uma novidade na legislação criminal do país, que é a culpabilidade da pessoa jurídica. Então, ela é uma lei que trouxe aí as empresas são penalmente responsáveis daquela época em diante. Então, você tem, desde o diretor da empresa, o presidente da empresa, todos aqueles que se beneficiaram ou beneficiariam com o ato criminoso, eles têm que ser responsabilizados, certo? Então, nesse caso, isso em crimes ambientais e tal. Nesse caso aqui, se você pegar a lei de crimes ambientais, uma tragédia como a de Brumadinho, você tem todos os artigos da lei de crimes ambientais infringidos, além de homicídios e outros. Né? Você tem crimes contra a fauna, a flora, poluição e tudo mais, colocou em risco vida, acabou com vidas. Não é? Então, todos eles teriam que ser responsabilizados, e eu não sei porque não foram presos em flagrante ainda. Tá certo. Isso é o que eu não entendi. Claro. E que você tem para dizer para a gente também em relação a isso? Tem mais culpado nessa história, ali, inclusive, os governos e os deputados, né? Que tem que agora ter uma auditoria. Né? As barragens de rejeito pelo nosso estado são várias que estão colocando em risco a vida das pessoas. Nós temos a cidade de Congonhas, né, que está debaixo de uma mineração, de uma barragem de rejeitos, que é da CSN, que quis, inclusive, solicitar o alteamento dessa barragem para jogar mais rejeito. E ali tem 30 mil pessoas que moram debaixo daquela barragem, né, que está colocada em risco. Além na situação de Brumadinho, né, a Vale tem que responder, né, trabalhista, tributário, administrativo, criminal, né, corporal e por homicídio. Isso não pode passar impune. E tem que fazer e pegar esses deputados que autorizaram isso, verificar quais foram financiados por essa empresa, porque rola muita grana ali para os deputados, financia muita campanha de deputado, né? Tem toda uma negociação ali com o governo do estado que tem que ser apurada. Nós, trabalhadores, temos que nos indignar. A nossa população de Minas não pode aceitar. Nós temos que assumir o controle de toda a produção de riqueza, de toda a extração de mineral e administrar o lucro que essa empresa tem. A Vale foi entregue a preço de banana, 3,3 bilhões na época. O lucro dela aí, geralmente anual, bate na casa dos 12, 13 bilhões. Né? Então, nós não podemos aceitar que sejam retirados todos os recursos minerais do nosso solo mineiro, do solo do nosso país, né? Um solo muito rico. Nós não podemos aceitar que matem os nossos trabalhadores e que deixem essas tragédias para a gente, porque perdemos já 2 rios, pegando Mariana e pegando também a questão agora de Brumadinho. Perdemos várias vidas, 19 vidas em Mariana, agora já 99 até o momento em Brumadinho. Então não podemos aceitar, temos que ir para a luta, convocar os trabalhadores e assumir o controle dessas mineradoras no estado de Minas. Tá certo. Esse bate-papo tá muito bom, realmente a pauta é muito boa e muito bacana ter esse diálogo, né, entre a questão ambiental e a questão do trabalho, mas a gente vai chamar mais um intervalo agora e já a gente volta com mais discussão sobre a tragédia em Brumadinho. Fica com a gente.
Olá, então estamos de volta com o programa Em Movimento. Nesse último bloco a gente continua a discutir os impactos da tragédia de Brumadinho com o ambientalista Denis Ometo e também com o dirigente sindical Jordano. Como já foi dito aqui, essa tragédia também revelou muito do descaso e omissão do governo federal. A gente vai conferir alguns dados agora, alguns dados interessantes sobre a situação das barragens aqui no Brasil, né? Olha, dos 154 fiscais de barragens, apenas 20 estão atuando na mineração, né? Um número bem pequeno. Tem mais um dado aí. Também, se a gente pegar nos últimos 5 anos, houve uma queda de 1,3 bilhão no orçamento do Ministério do Meio Ambiente. E também, se a gente for considerar as barragens aí que temos pelo Brasil, já 723 foram consideradas de alto risco e alto dano potencial. E também, das mais de 24 mil barragens catalogadas, apenas 3% são vistoriadas. Bom, gente, olhando para esse número, dá para a gente ter uma dimensão também se o governo está ou não preocupado em resolver esse problema. E aí eu jogo essa bola para vocês. Para vocês, parece que o governo está preocupado com essa questão do meio ambiente? Pode ser, Denis, pode começar esse contigo. Esse governo não está preocupado com o meio ambiente, e assim como todos os outros governos que vieram antes dele, né? A gente tem que reconhecer isso. Isso não é de hoje. Né? Isso é o próprio sistema que coloca governantes para flexibilizar essa legislação ambiental. Do mesmo jeito que flexibiliza a legislação trabalhista, a legislação ambiental também vem sendo flexibilizada, que eu tenho conhecimento desde os anos 80, né? Então, você tem, por exemplo, a questão dos licenciamentos, antigamente era muito mais rígido. Só que o que os empresários reclamavam? Que atrapalhava, demorava muito. Mas por que demorava muito? Porque não tinha estrutura para fazer a análise do impacto ambiental que o empreendimento ali iria causar, né? O que aconteceu? Em vez de incrementar a estrutura ambiental, nos governos todos, você vê, União, Estado e municípios, isso aí é geral, eles criaram um outro tipo de licenciamento muito mais rápido. Né? Acabaram. No estado de São Paulo, por exemplo, em 2009, a gente tinha aqui o DPRN, Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, que era o responsável pelos licenciamentos. Paralelamente a isso, você tinha a CETESB, que tinha outra competência, outra coisa de análise de poluição e tal, de estudos e tudo. Ele acabou com o DPRN, passou toda a competência de licenciamento para a CETESB, que não tinha a menor estrutura e não tem. Então, aí deram aí os licenciamentos hoje, chegaram num ponto que são meramente formais. Falaram, tem licenciamento. Outra coisa que fazem também, por exemplo, quando você não consegue passar, você tem lá um estudo técnico dizendo que aquela obra vai causar impacto, porque tem a lei que determina ali, tem uma lei que fala, olha, até X, tudo bem, acima desse X não pode e tal. Eles flexibilizam a lei, começam flexibilizando a lei. Então, eu vou dar um exemplo só para um exemplo. Então, você tem, vamos dizer, você vai construir um prédio, e o engenheiro calcula, fala, não, essa coluna aqui tem que ter 40 centímetros por 40 centímetros de concreto e ferro. Aí o empresário fala, mas isso aqui vai custar muito caro. Não dá, não, mas a lei diz aqui, tem que ter, então, pelo cálculo ali, 40 por 40. Então, o que eles fazem? Eles mudam a lei e falam, não, o limite de segurança é 20 por 20. E faz o prédio 20 por 20, você bate o carro na garagem e cai o prédio. Então, o que vem acontecendo ao longo do tempo é isso, eles começam a mudar os limites de tolerância na própria legislação. Né? Mascarar uma realidade técnica, científica de ciências exatas. Fala assim, não, então a gravidade não é mais 10, agora é 5. Entendeu? Algo assim. É nesse nível assim que se faz tudo. E aí o técnico vai analisar, o que ele tem na mão? A lei fala, não, está naquele limite, então tá, então vamos liberar. É isso que acontece. Tá certo. Entre outras coisas, né? Tá certo. Ainda dentro dessa questão, Jordano, me parece também que há um problema na ordem do legislativo, né? Porque, bom, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem um projeto de lei que endurece as regras para as mineradoras, mas que já está parado já há mais de um ano, desde 2017, né?
Nesse mesmo período, a Vale obteve a licença para aumentar a capacidade, aumentar as atividades em Brumadinho, né? Eu queria que você comentasse também sobre essa questão que envolve o governo e também as facilidades, né, que as mineradoras têm para fazer o que querem. Sim, que a gente tem dialogado bastante, inclusive, né, vários atos já estão acontecendo em Minas Gerais. Né, hoje, na parte da tarde, agora às 5 horas, né, organizamos um movimento pela CSP com lutas e outros movimentos em Minas e as centrais sindicais. Amanhã também tem ato na posse na Assembleia Legislativa. E, inclusive, em algumas minas que a gente representa, já os trabalhadores votaram paralisação por 2 horas, né, em repúdio a toda essa atitude da Vale, a esse assassinato que a Vale promoveu aí no nosso estado. E nós, povo trabalhador, o único caminho é a nossa unidade. É organizar os trabalhadores da mineração, os trabalhadores da metalurgia, os trabalhadores de conjunto. Porque tanto nas assembleias legislativas, quanto no Senado, quanto no Congresso, tanto o presidente quanto os presidentes que antecederam, né, o atual agora, os governos anteriores em Minas, como que está lá agora, são governos que agem a mando do grande capital, das grandes empresas, e não estão nem aí para a vida das pessoas. Para nós, a gente joga muito limpo, fala muito claro. É preciso organizar a classe trabalhadora para enfrentar todos os ataques que estão colocados. Como nosso amigo falou há pouco, né, mudam as leis ambientais, facilita para as grandes empresas, implementa uma reforma trabalhista que prejudica os trabalhadores. A Vale está falando aí, anunciando que vai pagar 100 mil reais para cada pessoa, trabalhador e tal. Isso aí é porque hoje tem um limite de 50, com a nova reforma, né, de 50 salários, que mais ou menos se você pegar a média dos trabalhadores que trabalham na Vale, de 2 mil reais, né, pode chegar a 100 mil. Então ela começa a jogar propagandas na grande mídia para se dar uma de boazinha que agora está resolvendo. Ela matou pessoas. Ela matou 99 pessoas aqui nesse momento. Lá atrás ela matou 19. E ela pode ter matado mais 200 ou 259 pessoas. Então nós temos que desmascarar. Vale qualquer empresa que está, né, se fazendo de boazinha nesse momento, né, e que quer tirar direito dos trabalhadores, que quer precarizar a vida dos trabalhadores, trazendo a morte, o sofrimento, inclusive para a população, para o nosso meio ambiente. Nós não podemos aceitar e temos que nos organizar. Agora, o novo governo, no programa dele de campanha e agora, no início, né, quando ele assumiu, fala que o IBAMA é uma empresa de prover multas, né? Ele fala que tem que liberar mais as licenças ambientais. E aí agora ele depara com uma situação dessa, que matou pessoas, que matou trabalhadores. Tem que ter uma exigência do povo de Minas também para cima do governo de Zema e de Bolsonaro, para falar aqui, ó, mais cuidado com o que vocês falem. O que vocês têm que fazer é o contrário do que vocês estão falando. Vocês estão liberando para que matem pessoas, para que nos assassinem aqui nos nossos estados. Né? Os trabalhadores têm que estar de conjunto e fazer exigência para Zema e para Bolsonaro, que tem que ter investimento em fiscalização, que não pode liberar o teamento de barragem em Minas Gerais, que tem que olhar todas as barragens que estão colocando em risco a vida da população de Minas Gerais e a classe trabalhadora do nosso estado, né? O nosso meio ambiente, porque as mineradoras vão lá, têm lucros exorbitantes, como eu falei anteriormente, retiram todo o produto do nosso solo e estão deixando para nós a morte, a miséria e o adoecimento da classe trabalhadora e do nosso povo. Então, é organizar a classe trabalhadora, ir para cima, porque só dessa forma nós acreditamos que a gente pode mudar a realidade do nosso país. Não vai ser esses políticos que estão aí amando do grande capital que vão mudar a nossa vida, não. Tá certo, Jordano. Eu vou ler mais aqui alguns comentários aqui do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook, né? Também já deixar o convite para você também enviar sua pergunta, que vai ser lida aqui ao vivo. Aqui o Dantas Sobrinho está falando, né? Os engenheiros são apenas bucha de canhão, os verdadeiros criminosos são os donos, que com certeza sabiam que esse sistema de barragem não era seguro. Fica aí o questionamento, né? O Lauro da Silva também está perguntando, né? Por que tem que ser a reforma trabalhista para determinar o quanto vale a vida ceifada no local de trabalho? Eu acho que vai de encontro com o que foi falado aqui também, né, Jordano e Denis. Falando do governo Bolsonaro, né, Jordano, que você citou agora, o governo que a gente está vivenciando no momento, ele escolheu para ser ministro do Meio Ambiente o Ricardo Salles.
que já foi condenado por improbidade administrativa quando era secretário do Meio Ambiente em São Paulo, né, na gestão do Geraldo Alckmin. O que pesa contra ele é a alteração de mapas, né, para beneficiar mineradoras. Então, me parece assim até como que uma piada de mau gosto. A gente está vivendo essa situação, tendo um ministro que também foi condenado por beneficiar mineradoras ao invés do meio ambiente. Eu queria que vocês comentassem. Pode começar pelo Denis também, Denis. Olha, é que assim, agora escancarou tudo, né? Porque assim, antigamente as pessoas tinham uma preocupação, pelo menos estética, formal, em relação às questões ambientais, né? A gente falava assim, costumava falar que você aprovava a empresa aprova o que quer, pinta de verde, né? E pinta de verde. Ela faz o projeto lá, de qualquer que ela queira, do jeito que ela quer, chega no órgão ambiental só para pintar de verde. Agora nem isso, nem a tinta verde estão usando, já é escancarado, né? E, enfim, também a gente tem que lembrar o seguinte, né? Infelizmente, a gente está falando muito do governo Bolsonaro, muito longe de mim defender qualquer coisa que venha dali, mas como eu falei, escancarado. Abriu, caiu o pano, tirou o manto né, da aparência ambiental. Você vê, eu comentei com você, no próprio governo Lula, a Marina Silva, enquanto ministra de Meio Ambiente, ela fez uma coisa horrorosa, que foi acabar com a resolução 20 do CONAMA, que estabelecia os critérios de poluição de água. Classificava a água e, dependendo do corpo d'água, você podia lançar mais ou menos efluentes. Era um trabalho técnico que vinha dos anos 80, né? Então, tem um limite de tolerância. Ela ampliou esse limite de tolerância. Ela ampliou. O CONAMA não queria, ela é presidente do CONAMA, ela impôs esse aumento desse limite. Ou seja, hoje, por causa da Marina Silva, se lança mais efluentes químicos nas águas. Então, quer dizer, mas ela tem toda a aparência tal. Enfim, hoje escancarou, hoje não estão nem disfarçando mais. Essa é a diferença. Né? Então, colocar esse cara lá não me surpreende. Pô. Porque a política é essa mesmo. Que antes já se fazia. Já se fazia a mesma coisa. Tem muita coisa. Mais... Agora nem pinta de verde mais. Não tem nem essa preocupação. O que você acha dessa situação também, Jordano? Você tem absurda, né? Assim, isso vem acontecendo cotidianamente, né? O nosso amigo dizendo. Né? Mas se a gente pegar aí, passou o governo de Anastasia, PSDB em Minas, passou Pimentel, governo de Minas, e não tomaram atitude quanto a essas questões, né? Agora tem o governo de Zema que não toma atitude e fala que tem que liberar mais licença ambiental, na linha do que Bolsonaro fala. Né? FHC, Dilma, Lula, todos passaram por esse período aí, onde essas empresas nadaram de braçada tendo grande lucro, né? E pouco se preocupando com a vida das pessoas nas cidades mineradoras, né? E do povo trabalhador. E assim, nem Temer também, né? Muito menos, que aprovou inclusive a reforma trabalhista, que prejudica aí muito a classe trabalhadora que, né, tem que estar muito organizada para enfrentar, para garantir aquilo que a gente tem de direito. Né? E Bolsonaro escolhe aí os ministros dele, né, de ponta a ponta. Você vê que boa parte dos ministros dele tem envolvimento aí e nada do que ele falou durante a campanha dele, né, não tem a ver com essa turma que, inclusive, ele coloca lá do ponto de vista da honestidade que ele fala, né? Da boa ordem de um país, né? Deus acima de tudo, põe Deus no meio ainda. Né? Para mim, Bolsonaro, o papel que ele está cumprindo, já nesse primeiro momento, né, é de falar que vai fazer a carteira verde e amarela, que é mais um ataque ao direito dos trabalhadores, fala que vai liberar a licença ambiental, né, que vai precarizar mais ainda o nosso meio ambiente, e é um governo que fala que vai atacar o direito dos trabalhadores. Nós não podemos permitir que nenhum governo ataque os nossos direitos, ataque o nosso meio ambiente, e o que a gente tem que assumir é o controle da produção, a riqueza, e pôr na mão dos trabalhadores e da população circunvizinha, que é quem, de fato, produz a riqueza. Tá certo. A gente está encaminhando para o final desse programa. Também tem mais um comentário que chegou aqui, da Renata de Oliveira, né? Ela comenta aqui: não há valores que cubram as vidas e sequer isso a justiça garante. Há todas as condições legais e morais para retomar a empresa estatal. Pede também a reestatização, já as vidas humanas, animais e ambientais valem mais do que a exploração multinacional. Eu acho que a gente não poderia
concordar mais ainda, né, com aqui a Renata de Oliveira. E antes da gente encerrar, eu queria, como o assunto dá margem para muitas questões, que vocês também, se tiver alguma outra coisa que ficou de fora, vocês possam complementar aí esse raciocínio. Olha, eu quero, dentro do que a Renata falou, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, que não adianta só pedir a estatização. Como o companheiro falou, é a estatização sob o controle dos trabalhadores. Né? Porque eu tive assim, experiência em várias comunidades, mesmo na América Latina e tal, que quem causa esse desastre todo são estatais. Por quê? Porque a empresa estatal, ela também trabalha dentro do sistema capitalista, que tem que reduzir custo, aumentar a taxa de lucro e tudo mais. Quando você fala de minério cru, petróleo, inclusive, você tem que concorrer com o mercado internacional. Então, você vai ter que reduzir seu custo do mesmo jeito que se fosse privada. Então, não adianta só estatizar, você tem que passar para o controle dos trabalhadores. Nós temos que tirar da mão de empresários e passar para a mão de quem conhece. Certo? Eu estou falando isso não é nenhum absurdo. Né? Eu quero dar 2 exemplos, né, para encerrar minha participação aqui. O primeiro é o seguinte, isso não é novidade no Brasil, não estou falando nenhum absurdo. Né? Se eu tenho dinheiro, eu compro um carro. Aí eu tiro uma habilitação, posso dirigir meu carro. Aí a polícia me pega dirigindo meu carro completamente bêbado. Ele vai tirar minha habilitação. Se me pegar de novo, eu não vou ter mais direito de dirigir o carro. Então isso aí já existe. Então se eu não tenho competência para dirigir um automóvel, eu não posso dirigir. Né? Do mesmo jeito que as pessoas... Não é por quê? Porque eu vou colocar em risco, eu vou sair bêbado, eu vou matar as pessoas, eu pôr em risco a vida das pessoas. Não precisa nem acontecer nada. Só o fato de pôr em risco já é suficiente para tirar o direito de dirigir. O que a gente vai dizer com quem mata, assim, de saída 99 pessoas? Esse grupo de empresários, você acha que tem competência para dirigir alguma coisa? Não tem, eles têm que sair dessa vida. Então, esse tira do privado, passa para o público. Passa para o público, mas quem que conhece? Como que faz? Como que trabalha? Quem conhece o que está sendo feito? O que pode fazer, o que não pode? Os trabalhadores que conhecem. Né? Nesse sentido, eu queria dar um exemplo, que às vezes a gente fica um tanto pessimista, né, com todas essas tragédias e fala, mas não tem saída, e agora? Ele falou da União dos Trabalhadores. Finalmente, né, porque assim, as questões ambientais finalmente entraram na pauta dos trabalhadores. Já faz um tempo que entrou na pauta dos trabalhadores. Coisa que não acontecia há 20, 30 anos. Que parecia uma coisa meio distante, uma coisa meio universitária. Hoje não, está na pauta dos trabalhadores questões ambientais. E eu acho que eu sempre cito um exemplo muito interessante, muito bom, como um exemplo bom, né? Um sinal aí para o futuro, o que aconteceu com os trabalhadores sob a direção desse sindicato dos metalúrgicos aqui de São José dos Campos, que foi quando se tentou abrir uma empresa de lingote de chumbo lá em Caçapava. Né? O prefeito mudou a lei, os vereadores aprovaram a mudança de lei para permitir a instalação da empresa, coisa que já tinha acontecido ano passado, causou um desastre danado, matou criança, foi terrível, e mudaram a lei para permitir a instalação da empresa. Os trabalhadores se reuniram, procuraram o sindicato e de dentro da fábrica que saiu a rejeição à implantação daquela nova unidade. Né? Por quê? Porque é colocar em risco a vida de todo mundo ali e tal. Né? E teve uma briga danada na rua com a prefeitura, com os vereadores. Você tem uma ideia, o prefeito fugiu da cidade. Né? Aí depois revogou a lei e não foi permitida a instalação dessa empresa até hoje. E não foi, não vai, porque os trabalhadores se mobilizaram, quer dizer, falasse com o custo dos próprios empregos, né, que a ideia era gerar 140 empregos na cidade diretos, preferiram não ter esses empregos do que ter o meio ambiente afetado, as crianças doentes, as pessoas doentes. Né? Então, eu acho que existe saída, sim. Né? Saída dentro do sistema é um pouco difícil, né? Você falar em sustentabilidade dentro do capitalismo, mas eu acho que a gente chega lá. Eu acho que é a hora que essas questões já entraram na pauta dos trabalhadores. Eu acho que agora vai. Agora a coisa vai. Tá? Certo. Mais alguma questão que ficou de fora que você queira complementar também, Jordana? De fato, é isso. Chamar a organização dos trabalhadores, né? Exigir do governo Zema, exigir do governo Bolsonaro a imediata restatização das mineradoras da Vale no nosso estado
e também a restatização da Gerdau, da CSN, de todas as empresas que estão ali do setor extrativo mineral, sob o controle dos trabalhadores, organizados, com conselhos operários, que, de fato, quem produz a riqueza tem toda a capacidade de administrá-la e administrá-la muito melhor. Porque, inclusive, moram na região, moram no estado, vão, com certeza, garantir o nosso meio ambiente, vão garantir as condições, né, dos trabalhadores poderem ir e voltar para sua casa, né, vão, com certeza, tomar medidas para eliminar a questão dos acidentes e das doenças do trabalho, que são causadas pela ganância do lucro dessas grandes empresas, que põem metas abusivas de produção, e aí trabalhadores são mutilados, são acometidos de silicose, são trabalhadores mortos, como a gente está vendo aí nesse momento. Então, os trabalhadores têm que assumir o controle. Nós produzimos a riqueza, nós temos que administrar, porque aí, de fato, nós vamos ter investimento em saúde, vamos ter investimento em educação, vamos ter melhoria na qualidade de vida da população do nosso país, do nosso estado. Nós moramos num estado muito rico, num país muito rico. Né? Nós temos nióbio, nós temos minério, nós temos ouro, né? Nós temos um terreno onde tudo que se planta se colhe. Né? Nós temos muita água, né? Bacias hidrográficas magníficas. Né? E nós não podemos deixar que grupos estrangeiros, que grandes bancos, que donos de grandes empresas e acionistas tenham o controle disso e promovam catástrofes, tirando a vida do nosso povo. Né? Assassinaram o nosso povo de Minas Gerais, foram assassinados, não tem outro nome para isso. Mataram o nosso povo. Tem que ter indignação do povo brasileiro com essa situação, nós não podemos aceitar. Né? Tem que sair de dentro da gente. Mataram o nosso povo, mataram mais um rio nosso, mataram animais, né? Devastaram o nosso meio ambiente. É motivo para se rebelar, é motivo para falar, vamos assumir o controle agora. Quem tem que assumir somos nós que produzimos a riqueza. Né? Nós que extraímos o minério, nós que transformamos em ferro, nós que tiramos o petróleo, né? Nós construímos o combustível. Tem que ser desse jeito, trazer para nós, povo brasileiro, e inclusive, não tem que pagar indenização para as empresas, não. Não vem com essa, não. Porque comprou a 3,3 bilhões e só no ano de 2017 teve 12 bilhões de lucro. No ano de 2018, teve 13 bilhões de lucro. Né? E o valor calculado dela, de conjunto, quando ela foi vendida, era de 3 bilhões do patrimônio que tinha lá dentro. Então foi entregue a preço de banana, ela vem lucrando e ainda promove todo esse desastre. Então, para fechar mesmo aqui, a nossa posição da CSP com Lutas é uma exigência aos governos que restatize, coloque sob o controle dos trabalhadores e não se pague um centavo de indenização para essas empresas que destroem o nosso meio ambiente e matam o nosso povo. Tá certo. Eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui. Realmente foi muito bacana ter essa conexão entre diferentes áreas do conhecimento também. Boa noite, Jordano. Muito obrigado pela sua presença. E boa noite também, Denis. Obrigado por estar aqui ajudando a gente a construir esse programa hoje também. Bom, infelizmente nosso programa vai chegando ao fim. Também gostaria de agradecer toda a equipe de produção do programa e também os internautas, né? O pessoal que enviou aí as perguntas, os comentários. Esse programa fica mais legal quanto mais tiver participação de internauta. Então a gente vai ficando por aqui, mas já deixo o convite para o nosso próximo programa. Na próxima quinta-feira a gente já tem um encontro marcado a partir das 19 horas. A gente se vê então na próxima quinta.